nada. Mas eu, em compensação, eu fiquei muito mal. Além da pré-eclâmpsia, eu tive uma outra síndrome que se chama síndrome de HELP, que é uma síndrome bem rara também, que é a complicação da pré-eclâmpsia. E eu quase perdi a vida. Eu fiquei 2 dias na UTI sem poder ver ela, a minha mãe que ficou ali sustentando com ela prematura, ela pesou 1,7 kg, aí depois ela baixou, a gente teve que ficar mais tempo para ela poder recuperar, mas graças a Deus, mais uma vez, Ele me tirou daquela situação, sabendo do que ela iria precisar de mim, né? E foi tudo assim tão abençoado, porque eu saí 2 dias da UTI e eu já comecei logo a amamentar ela. Ela começou a receber leite de outras mães, na seringa, porque ela era bem pequenininha, né? Assim, acho que quem já teve contato com o prematuro sabe o quanto é uma fase bem cautelosa, né? De pouquinho em pouquinho, mas a gente conseguiu vencer aquilo ali. Fui para casa tomando um monte de remédio para pressão. Aí o médico disse assim para mim que eu estava com uma depressão pós-parto, que eu teria que tomar um monte de remédio, mas eu não, assim, eu sinceramente, eu não me conformava com aquilo, porque eu fiquei pensando, para que eu vou tomar remédio? Eu tenho que me sustentar aqui com os meus filhos, né? Eles são a minha cura. Então, eu tinha que me doar para eles, então eu não confiava naquilo. E fui cuidando dela, ela precisando de mim. Aí tirei um remédio uma semana, na outra semana consegui tirar mais meio. E chegou um tempo que eu disse, eu não quero mais saber desses remédios, eu vou conseguir me curar dessa pressão alta de outro jeito, né? Que é cuidando dos meus filhos e buscando outras formas. Eu sempre gostei muito de ter contato com a natureza, de fazer trilha, sabe, essas coisas que nos fazem bem, né? Que é ter contato com o que Deus criou pra gente que está aí fora. E eu consegui me curar daquilo ali. E daí eu morava com a minha mãe nesse tempo, com os meus pais. E aí quando, assim, os 4 meses, eu comecei a observar algumas coisas diferentes nela. Só que como ela era prematura, a gente sempre pensava assim, ela é prematura, então pode ser por isso? Porque eu colocava ela de barriguinha para baixo, ela não levantava a cabecinha. Ou ela sustentava um pouquinho e deixava cair. Para mamar, ela mamava e logo cansava. Cansava muito fácil, sabe? Ela mamava, cansava. E eu achava que era normal. Mas aí chegou ali nos 5 meses e meio. Ela quis dar assim tipo um resfriado. E ela ficou muito molinha, mas muito molinha, assim, além do normal. E daí já me acendeu um alerta, assim. Aí eu levei ela no pneumopediatra, que é do meu filho do meio, que ele tem bronquite desde pequenininho. É um médico de confiança. E daí ele fez aqueles testes, né, que os médicos fazem. E aí ele já encaminhou ela no mesmo dia para o neuro. Aí, né, imagina, já acende o coração já foi lá na boca, né? Porque neuro, a gente fica preocupado, né? E daí a gente foi para Florianópolis, eu consegui, graças a Deus, no mesmo dia, eu já cheguei na casa da minha mãe, já liguei, marquei, consegui no mesmo dia, porque para conseguir um neuropediatra, não sei se alguém já tentou, é muito difícil. Tu conseguir marcar uma consulta assim de prontidão, sabe? E por aqui também não existe tão facilmente, né? E eu consegui lá do lado do hospital infantil. E lá, né, a gente foi aquele dia, esse dia, assim, foi um dia inesquecível, né, pra gente. Porque foi o dia que eu recebi a notícia, né? Quando ela, aparentemente olhando para ela, era um bebê de 6 meses. Ela era normal, perfeita. E aí o médico falou, a sua filha pode ser portadora de atrofia muscular espinhal. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era isso. Só que
por eu e meu esposo sermos da saúde, a gente já tomou assim como uma facada assim no coração, porque a gente sabia que era algo grave. E daí o meu esposo, na mesma semana, estava participando de uma ação para Antonella, lá de Blumenau, lá no Morro da Cruz, em Nova Trento. E aí ele lembrou que era a mesma doença. E aí ele me falou. E daí eu não consigo explicar para vocês o que eu senti, porque eu olhava para ela, eu olhava para ele olhava para mim, e a gente só pensava, tomara que não pode ser verdade. E aí ele pediu o teste genético, porque essa doença é por um teste genético, né, que é uma doença genética, e a gente fez o exame, aí demorou um mês para vir o resultado, veio lá no hospital infantil, e a gente foi até lá, mas enquanto isso a gente já começou a se movimentar, porque eu e ele, a gente saiu de Florianópolis sem dar uma palavra, até na casa da minha mãe, e ali a gente desmoronou aquele dia. A gente chorou tudo que tinha para chorar, dia, noite, e quando veio o diagnóstico mesmo, a médica, que é uma médica que infelizmente, assim, como médica eu não tenho nada para falar dela, mas como ser humano eu guardo mágoa, assim, dessa pessoa, porque ela não foi tão humana com a gente. É claro, ela tinha que dar um diagnóstico para a gente que não foi fácil, mas ela disse que a doença não tinha cura, que não havia tratamento, que o tratamento que existia era muito... Ela não sabia falar se tinha uma eficácia ou não, que a gente teria que ir só atrás da medicação que era aplicada na coluna de 4 em 4 meses. Só que a gente já tinha chorado tudo que tinha para chorar, então a gente já estava pronto, digamos, para a batalha, sabe? A gente já estava armado, preparado para fazer o que tinha que ser feito. E eu e ele, aí, primeira coisa, contato com a mãe da Antonella. Eu passei uma tarde assim, inteira conversando com ela, pegando informações de profissionais, o que tinha que fazer, o que não tinha, quais equipamentos que ela precisava, e sobre a medicação, o que a gente tinha que fazer. E aí a gente começou a luta dali daquele dia. Primeiro a gente conseguiu tudo, né, que a gente precisava, que foi, até hoje, né, a gente tem no nosso quarto, não é um quarto, né, é uma mini UTI que a gente tem dentro do nosso quarto, né, porque até hoje ela necessita de alguns equipamentos, né, porque a doença dela é uma doença que afeta todos os músculos do corpo. O nosso único lugar que a gente não tem músculo é na nossa orelha, né, o resto é tudo músculo. Então, a doença enfraquecia todos os músculos dela. E a parte mais grave, respiratório, e a deglutição, mas o mais grave é a parte respiratória. Então, a gente conseguiu todos os equipamentos, deixou tudo preparado e a gente foi atrás da medicação. A medicação, aí que veio a parte pior, né? A medicação para a gente salvar a vida da Laurinha custava 12 milhões de reais, há 6 anos atrás. 12 milhões de reais. Aí eu digo assim para vocês, eu não vou mentir. Quando a gente se deparou com aquilo ali, a gente não acreditava que a gente iria conseguir. Não acreditava. Aí foi Deus assim que foi colocando, sabe, pessoas. Se eu posso dizer para vocês, foi um exército que foi se formando. Aleluia. A gente começou com 4 pessoas. Eu, meu esposo, o meu primo e a patroa dele. Cada um fazia uma coisa, né? A gente se dividiu em funções.
eu cuidava da Laurinha e tentava ajudar de alguma forma. O meu esposo, ele é muito bom nas palavras, ele fala muito melhor do que eu. E se ele pudesse, ele vir dar o testemunho, seria muito melhor. Eu sempre me espelhei muito nele, sim, porque ele fala muito bem. E ele que me ensinou, assim, a gravar o primeiro vídeo. Vocês não têm ideia, assim, foram mais de 10 tentativas. Ele colocava o celular e disse, não consigo. Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque como é que as pessoas iriam acreditar em nós? Não conheciam a gente. Como é que iriam acreditar que a gente precisava daquilo tudo sem conhecer? Sem abrir as portas da nossa casa, mostrar quem a gente era. Então foi indo, sim. E aí, a primeira pessoa que esteve na casa da minha mãe fazendo um vídeo foi aqui a rádio de Canelinha, a 98.3. Carlinhos. O outro menino, como é que é o nome? Juliano. O Juliano. Isso. Ele foi até lá e gravou, daí a Laurinha estava fazendo fisioterapia já. E assim, eu trabalhava na creche em São João Batista, que eu sou monitora escolar lá, efetiva de lá. E assim, foi foi um turbilhão de mensagem que a gente não dava conta de responder, e perguntando se aquilo era verdade mesmo. E sim, a gente foi indo, e dali em diante a gente foi, né? E daí começou a pandemia, porque foi em junho de 2020. Aí começou a pandemia junto com a campanha Benzer da Laurinha. Aí vocês imaginam, a gente precisava das pessoas e estava todo mundo com medo daquele vírus que estava recém sendo descoberto. A gente não podia ter contato com ninguém. A gente mesmo, por causa da Laurinha, por causa da parte respiratória, não podia expor ela a nada. Para não dizer assim que vivia dentro de uma bolha, não, mas a gente não podia receber nem pessoas da família, pelo medo dela pegar alguma coisa e ela não conseguir suportar, porque ela estava sem medicação nenhuma. Como é que ela iria suportar um resfriado? Podia ser fatal para ela, sabe? Uma situação dessa, porque os cuidados com ela é fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, e ali nos 8 meses ela ainda conseguia se alimentar, ela mamava e comia papinha, até os 8 meses mais ou menos. E foi quando a gente iniciou a campanha, aí fazia 1 mês e pouco, quando daí a gente foi fazer um exame em Florianópolis da deglutição dela, porque ela começou a dar sinais de emagrecer. Assim, essa parte foi a parte pior, assim, para mim, que eu posso falar assim, foi além do diagnóstico, mas foi a parte pior, porque ela mamava e foi do dia para a noite. Ela começou a empurrar o leite, voltar pelo narizinho, sabe? Daí a gente já sabia que ela estava aspirando, né? Então eu não podia mais dar mamar para ela. Aí vocês imaginam, né? Para uma mãe ter que parar de dar mamar para o filho, assim, peito, porque ela não conseguia mais engolir. Aquilo ali para mim foi muito difícil até hoje, porque ela ainda não deglute. Ela não conseguiu recuperar isso. Isso ela perdeu. Eu posso dizer para vocês que meu maior sonho hoje é poder ofertar um pratinho de comida para ela. Isso dói demais. Por isso que às vezes eu penso, mas muita coisa que eu penso eu não falo. As pessoas têm que valorizar mais, sabe? O andar, o comer, o respirar. Eu digo porque assim, a gente reclama muito, né? Parece que às vezes o ser humano reclamar por coisas tão simples. E aquilo ali
me faz refletir assim todos os dias. Só que em meio a essas tribulações todas, e são tantas coisas que eu teria para falar para vocês, que eu acho que eu ficaria aqui uma noite inteira. Aí depois veio a cirurgia da gastro dela, que ela tem o botãozinho na barriga, porque é por onde ela se alimenta, né? Que também foi uma cirurgia de risco, porque como ela usa aquela máscarazinha que vocês viram ela, né? A máscarazinha da girafinha, ela ainda usa para dormir, só para dormir, graças a Deus, porque teve um tempo que ela precisou usar sempre assim, para poder manter os músculos respiratórios fortes. E então uma cirurgia para ela não é a mesma coisa que uma criança comum, porque ela precisa usar aquela máscara ou ela precisa ser entubada. Então era uma coisa que assombrava muito a gente. E agora ela vai precisar da cirurgia da gastro. Aí a gente ia muito para São Paulo, porque o neuro dela é de lá, especialista de lá. A gente ia para São Paulo, ficava lá um mês, às vezes 2. Mas a gente conseguiu fazer a cirurgia. A cirurgia foi uma coisa que não foi fácil também, porque ela custou a se recuperar. Ela estava num estado de desnutrição, que é uma das gravidades da doença dela. Mas glória a Deus, ela conseguiu se recuperar dessa cirurgia, cicatrizou, e ela conseguiu daí, ganhar peso, né? Porque era uma outra situação que podia tirar a vida dela. E passamos nós por isso, por essa cirurgia, e aí a gente continuou na campanha. Claro, os dois em Nova Trento sustentando muito, e o meu esposo, acho que vocês lembram bastante, a gente fazia live toda semana, e assim, esse exército de pessoas que se formou, a gente não tinha mais controle, porque foi algo assim que a gente via que as pessoas tomaram como algo para si, se colocaram no nosso lugar e tentavam fazer de tudo, desde vender uma bolachinha, vender um docinho para poder ajudar a Laurinha. E ajudavam e ainda ajudavam mais. E mais assim, isso que a gente sabe, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que nunca quiseram se falar. Hoje ainda a gente tem muitas pessoas que querem conhecer ela, né? Que contam o que fizeram. A gente é muito, muito grato, assim, eu sempre digo para o Evandro, se a gente pudesse agradecer a cada um, seria um sonho, né? Porque, pensa, a gente precisou das pessoas para poder salvar a vida da nossa filha, sem eles conhecerem a gente. Aí foi o Nova Trento, foi indo aqui para o Vale, Brusque, e foi tomando proporções por Santa Catarina toda, foi Brasil afora, e a gente recebeu muita ajuda de fora do país. Muita ajuda do Japão, de Portugal, da Itália. Muita, muita ajuda. O meu marido falava muito com pessoas de fora do país. A gente criou formas das pessoas poderem ajudar também de todos os jeitos, o que cada um podia, né? Desde que compartilhava as coisas dela, desde, né, de tudo, assim. E algumas coisas, assim, marcaram a gente, que foram ajudas improváveis, sabe? Ajudas que a gente ficou sabendo que marcam muito, assim. Que a gente quer muito poder agradecer a algumas pessoas. Que foi uma situação lá foi Uruçanga. Uma cidade que ajudou muito, muito, muito. É descendência italiana também. É uma família que o pai também tem um filho especial, só que adulto. E ele estava juntando, isso muito antes da Laurinha, né? Ele estava juntando tampinhas, que teve a campanha das tampinhas, né? Ele estava juntando tampinhas para comprar uma cadeira de roda melhor para o filho dele. E vocês lembram que a gente também fazia essa campanha, né, das tampinhas.
E aí ele ficou sabendo, isso a gente ficou sabendo por outros voluntários, né, que nos contaram depois. A gente ficou sabendo que esse pai ficou sabendo da Laurinha, e quando os voluntários lá de Uruçanga foram até a casa dele, ele tinha um quarto cheio, mas cheio mesmo. E era tudo para o filho dele. Ele estava juntando há muito tempo. E ele disse assim: vocês podem levar tudo. Podem levar tudo para ela. Porque o meu filho pode esperar. Mas ela não. E ele marcou muito a gente. E naquele dia a gente não pôde fazer nada para agradecer esse pai. A gente nem sabe quem é. A gente só ficou sabendo. Uma outra situação também foi de um morador de rua, aqui na Palhoça, que doou o que tinha num pedágio. Acho que foi R$12. Então, assim, são coisas que a gente ficava tentando entender. Meu Deus. E eu confesso para vocês, assim, tanto eu como meu esposo, a gente não é de ferro, a gente não é tão forte assim quanto a gente parece. A gente foi muito forte, porque eu digo para vocês, se não fosse Jesus nos sustentou por 9 meses, que foi o tempo da campanha dela, 9 meses. Eu digo eu principalmente, porque eu não comia direito, eu não dormia direito, eu vivia só cuidando dela. Ela não deglutia, ela perdeu a própria saliva, ela não conseguia deglutir a própria saliva. Quem acompanhava, não sei se lembra que a gente vivia sugando a boquinha dela, porque ela não conseguia deglutir. Ela podia se afogar com a própria saliva, aspirar, fazer pneumonia. Então a gente vivia com um aspirador ali do lado, não podia sair dali do lado. E assim, e Deus sustentou. E nem eu e nem ele, a gente não ficou nem gripado aqueles 9 meses. E a gente estava na pandemia. Então o Evandro saía e a gente pensava, pelo amor de Deus, tu não pode pegar nada. E, né, eu evitava sair de casa, mas ele, que tinha que ter contato com as ações, os voluntários, esse medo nos assombrava muito, assim, muito, de ela pegar alguma coisa, sabe? E nesse tempo também, uma coisa que doeu muito em mim, mas eu sabia que era por bem dela, os meus outros 2 filhos, eu não tinha tempo para eles. Eu não tinha tempo para os meus outros 2 filhos. Os meus outros 2 filhos sofreram calados 9 meses com a minha mãe, entendendo que eles não podiam ficar perto de mim e da irmã deles. Porque eu não tinha tempo para cozinhar para eles, para lavar a roupa deles, nem para mal conversar com eles. Por enquanto, quando a gente não estava na função com a Laurinha, a gente estava na função da campanha. Era dia e noite, respondendo mensagem, porque a gente dependia das pessoas. As pessoas queriam ajudar, a gente tinha que responder. Foi uma luta assim diária. E aí quando, né, foi chegando ali no fim, a gente estava quase alcançando aí eu recebi também o diagnóstico que o meu pai também estava doente. O meu pai estava com câncer. E com a minha filha doente. Meu pai com 56 anos. Ele não quis nos contar porque era muito sofrimento para uma família. E ele também não queria demonstrar. Meu pai não era de chorar. E de não pedir ajuda também.
E daí foi mais uma luta, porque ele nos levava até São Paulo, ele era motorista. E na última vez que ele nos levou, foi para ela receber a medicação. Aí no caminho, a gente teve que parar, porque ele estava com muita dor. Aí, era remédio, porque era muita dor. O câncer dele era no pâncreas. Depois foi se espalhando. Mas até ali a gente não sabia desses detalhes, só sabia que ele estava doente. Mas graças a Deus, ele conseguiu ver ela receber a medicação. Amém. Porque ele ajudou muito do jeito dele, ele ajudou muito o que ele pôde fazer. E ele não se conformava. Ele não se conformava de ver a neta dele doente. Aquele bebê. E ele só dizia assim para mim: não chore. Ele dizia muito isso para mim: não chore. Não é para chorar. E assim, uns dias antes dele partir, ele disse: Ana Paula, a minha força agora é toda dela. A minha força é toda dela. Isso eu não vou esquecer jamais as palavras dele. E no dia 8 de abril de 2021, aí a Laurinha recebeu a medicação. Graças a Deus e a tantas e tantas pessoas. E aí a Laurinha, ela queria matar a gente do coração mesmo, porque no dia da medicação, ela teve uma reação alérgica. Foi ao vivo isso, a gente estava fazendo uma live. O dia que ela estava recebendo a medicação em São Paulo, ela começou a ter uma reação alérgica ao Zolgensma, que era o nome da medicação dela. E uma reação rara também, que nunca nenhuma criança no mundo teve. As crianças que receberam essa medicação. E daí foi uma loucura, porque a gente teve que desligar a live, a gente estava ao vivo para todo mundo que ajudou, né? Para ver aquele momento. E aí o médico não estava na sala. A gente correu, o meu marido parou já a medicação, porque ela estava ficando já toda escurinha, assim, da reação, sabe? Foi mais uma situação, porque daí a gente ficou naquela assim, e agora? Que ela deu essa reação, o que a gente vai fazer? Será que ela não vai poder receber a medicação? Isso tudo para chegar aqui hoje. Aí foi mais um momento assim de a gente não se conformar com aquilo, mas por quê? Mas por que isso de novo? Mas por quê? E aí foi indo, o médico conversou com o laboratório da medicação, que também era muito restrito de acesso, por causa dessa medicação ser tão cara, uma medicação que ela é feita lá nos Estados Unidos e a gente não tinha muito acesso, tanto que eu quis pegá-la na mão e não pude, porque eles disseram que era uma máquina que quebrava a caixa dela, porque nenhuma pessoa podia pegá-la na mão. E aí o médico, por orientação do laboratório, eles colocaram a medicação que era para ser aplicada em 1 hora, foi aplicada em 4 horas. Ou seja, que nem um soro, sabe? Pingando de gotinha em gotinha, gotinha em gotinha. Então, ela recebeu o Zolgensma em 4 horas. E, claro, com toda uma UTI, né, em alarme, caso alguma outra coisa pudesse acontecer. E daí, graças a Deus, ela conseguiu receber a medicação. Conseguiu. Foi um dia muito, muito feliz pra gente, aquele dia. E aí depois veio mais uma fase difícil, porque né, muitas coisas a gente sempre divulgou dela, assim, né? Mas algumas coisas a gente não divulgava, assim, não tinha como divulgar tudo, né? Algumas situações que ocorreram.
E depois ela passou mal, né, com o fígado, que é uma medicação que podia afetar o fígado, um monte de situações que lá para fazer exames, ela vê a fono dela por causa da deglutição que ela perdeu, e fazer mais exames, e naquela cidade, infelizmente, né, um ar muito poluído, uma cidade um tanto suja, independente de onde você esteja, pelo menos os lugares que a gente foi. E infelizmente ela pegou um vírus lá, um vírus simples, que é o rinovírus. Ela pegou esse vírus lá em dezembro de 2021. Isso, dezembro de 2021. Foi no dia 4 de dezembro. E ela entrou no mesmo hospital que ela tomou medicação, com a saturação lá embaixo, com a falta de oxigênio, a frequência cardíaca alta, muito cansada. E a gente já sabia, não pode ser verdade, de novo não. E aí começou tudo de novo, que é a parte respiratória dela, que é a parte mais sensível, né? Que é onde os músculozinhos delas não são tão fortes por conta da doença. E aí eles disseram, ela vai ter que ir para a UTI. Aí vocês pensam, ela tinha tomado a medicação, estava tudo bem, a gente ia vir para cá, que a gente estava pronto para vir para casa, ela já tinha feito tudo, já tinha feito a consulta, tudo. Isso não pode ser verdade, uma coisa dessa. Não. E aí ela foi para a UTI. E a situação foi se agravando. E ela entrou em fase de desidratação, porque, assim, vocês sabem que às vezes o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos filhos em casa não é o mesmo no hospital. Porque tem toda uma movimentação, nem tudo é ofertado do mesmo jeito, como eles precisam, né? E com a Laurinha, assim, por ser uma criança com uma doença rara desse jeito, tem todo um jeito de lidar, de tratar, sabe? Então, assim, não era ofertado a água do jeito que eu queria, na mesma hora, e a coisa foi se complicando. Eu digo isso porque hoje eu sei as coisas erradas que aconteceram, que alguns enfermeiros fizeram, que levaram ela a chegar àquele estado. Só que lá atrás eu não sabia. Eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo a cuidar dela, né? A ser uma médica dela em todos os sentidos. E aí ela foi piorando. E aí chegou na fase pior da nossa vida, assim. Foi o pior dia meu e do Evandro, assim, porque a gente lutou tanto para ela não ser entubada, desde o início, na cirurgia. E aí chegou a notícia, ela vai ter que ser entubada, porque ela não tem mais força para respirar. Muitas pessoas, assim, confundem a máscarazinha que ela usa com oxigênio. Não é oxigênio que ela precisa de força para respirar. O ventilador dá força para os músculos dela ventilar, a respirar. O oxigênio para ela, pelo contrário, faz mal para ela, se ela receber demais. O que ela não tem é força nos músculos. E esse foi o motivo que ela foi entubada. Só que até ali a gente não sabia disso. Eu e o meu marido. A gente foi se capacitando com as lutas mesmo, sabe? Com as coisas difíceis. Glória a Deus que hoje eu estou aqui falando disso. Mas eu sei que isso poderia ter terminado de um outro jeito. Só que Jesus estava ali, do nosso lado, o tempo todo, e do lado dela. Ele falava através dela o tempo todo com a gente. Eu digo isso para vocês porque ela era uma criança, acho que dava para ver isso nos vídeos, que ela nunca estava triste, ela estava sempre sorrindo, o tempo todo. E daí ela foi entubada, e aí o nosso mundo caiu. Eu fiz uma promessa naquele dia que eu entrei naquele hospital, que eu só iria sair de lá
com ela bem. Eu não sairia daquele hospital nem para ir tomar banho, para nada. E lá eu fiquei os 30 dias naquela UTI. Foram 2 natais que eu passei, 2020, 2021 e Ano Novo, dentro de um hospital, na UTI, com ela, eu e meu esposo. E aí ela foi entubada. E assim, eu não sei se vocês já viram uma pessoa entubada, mas é uma situação muito difícil. Ainda mais uma criança, um filho. Era muito difícil. E a gente sabia que podia acontecer o pior ali. E foi naquele dia, assim, que eu digo para vocês que Jesus se revelou de uma tal forma para mim e para o meu esposo, que quando a gente ouve o louvor que eu vou falar para vocês, a gente chora igual uma criança. Porque meu marido, eu não chorava na frente dela porque eu queria me mostrar forte o tempo todo para ela. Porque ela me entendia pela minha expressão facial e eu entendia ela. Ela não falava, né? Então eu estava sempre sorrindo para ela, não chorava na frente dela. Mas o meu marido ia para o banheiro, se ajoelhava e pedia. E daí naquele dia ele disse: Ana Paula, escuta esse louvor aqui comigo. E ela estava lá entubada do nosso lado. O louvor é porque ele vive. E eu posso crer no amanhã. E esse louvor marcou a nossa vida e marca hoje e vai marcar para todo sempre. E eu sei que foi Jesus que foi lá e tirou ela daquela situação. E ela saiu daquela situação. Amém. Ela saiu, foi difícil. Teve muitos mais dias depois. A gente saiu correndo do hospital com ela, com a saturação baixa, mas a gente conseguiu reverter tudo. E a gente ali, sendo sustentado o tempo todo por Deus, por Jesus. E assim, para finalizar o meu testemunho, eu fiquei o dia inteiro, desde que a Paty me convidou, eu fiquei assim pensando o que eu poderia falar para vocês não esquecerem da Laurinha, não esquecerem de mim hoje aqui, e Deus essa tarde, enquanto que eu colocava o leite para ela, Ele se revelou comigo no meu íntimo, porque Ele fala muito comigo na minha casa, quando eu estou lavando louça, quando eu estou tomando banho, quando eu estou lá cuidando dela. Aleluia. E Ele me lembrou de uma coisa que eu pedia muito, quando eu, na minha ignorância lá atrás, eu não tinha o hábito de conversar com Ele. Eu pedia muito para Deus: Senhor, não tire o sorriso dela, porque ela poderia não sorrir mais, porque é músculo. Isso a gente corria o risco. E eu identificava muita coisa pelo sorriso dela. E isso nunca aconteceu. Pelo contrário, ela sorria lindamente todas as manhãs para mim, com as inúmeras aspirações que a gente tinha que fazer nela, todo dia fisioterapia respiratória, aquele sofrimento, aquilo tudo. Ela é uma criança inocente, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso: independente das situações, a gente tem que sorrir. Sorrir para Jesus, sorrir para Deus, porque Ele nos quer felizes, como uma criança. Eu sei que não é fácil
Mas a gente tem que praticar mais isso. Sorrir para o nosso próximo. E ter fé. Crer no amanhã. Porque ele vive. Ele vive. Aleluia. Eu agradeço muito, muito. Como eu falei, eu poderia ficar mais tempo contando muito mais coisas para vocês do que eu passei com ela. Mas daqui a pouco eu já tenho que ir para casa. Porque é toda uma rotina que a gente tem, sabe, ainda. Hoje ela tá bem melhor. Ela tá com 6 aninhos. Ela ainda não caminha, mas a gente tem muita fé em si. Eu tenho muito, o meu sonho é eu poder ofertar um pratinho de comida para ela e muito mais. E eu creio nisso. Mas se não for da vontade de Deus, está tudo bem. Porque ela está aqui comigo. E eu esqueci de uma coisa que o meu marido me falou há 2 dias atrás. Que se hoje eu estou aqui, é por intermédio de uma amiga. Ela não está aqui, a minha amiga. Que é a Dai lá de Tijucas. Porque uma coisa que a gente sofreu muito, meu marido, ele não tem assim o mesmo. As nossas cabeças são diferentes, né? O modo de pensar. E o meu marido, ele. Não tenho vergonha de dizer para vocês que durante a campanha, depois, ele pensou em atentar contra a própria vida dele. Porque ele não se conformava com aquilo tudo. E ele me confessou isso. E ele não confiava em ninguém cuidar da Laurinha, que não fosse eu ou ele. Então a gente pensava assim, e se alguma coisa acontecer com a gente, como é que vai ser? E assim, no começo, como ela não deglutia saliva, até mesmo para mim estender uma roupa, alguém tinha que olhar ela. E ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada. Ou era eu, ou era ele, ou era eu, ou era ele. E depois ela foi melhorando, só que ele ainda estava com aquele trauma, ele não confiava, ele não conseguia confiar. E eu dizia, Evandro, confia, eu vou lá estender a roupa, ela vai ficar bem. Tá tudo bem. Ela já conseguia falar alguma coisa. E a gente foi conseguindo vencer isso, sabe? Só que foi difícil. Não vou mentir para vocês, não foi fácil. Foi dia a dia para ganhar essa confiança. E aí nós chegamos num extremo assim que ele até hoje, né, ele sofre muito de problema do estômago, né, por causa dessa ansiedade toda, dessas situações, mas ele chegou num extremo de pedir ajuda, que ele não estava aguentando mais, por tudo que a gente passou. E aí onde essa minha amiga, a Dai, entrou, que foi uma conversa lá em Tijucas, que ela teve com ele, que eu posso dizer que foi o próprio Deus que conversou através dela com eles. Que ela disse assim para ele, Evandro, ela não é tua, ela é dele. Amém, Jesus. Entrega ela para ele e confia. E naquele dia ele descansou. Ele descansou e descansou, e ele descansa hoje em Jesus, em Deus, porque quando eu caio, ele vem e me levanta. E assim a gente vai levando a nossa vida. Mas o nosso alicerce hoje é Jesus. A nossa casa é a casa dele. E uma música que a Laurinha gosta muito, não sei se vocês já ouviram, que ela ama muito essa música, ela canta, é A Casa é Sua. Ela canta muito. Se vocês puderem ouvir, é uma bênção. Amém.